Que Jesus, o Mestre amado, nos ampare, nos envolva em seu amor e que possamos estar com as nossas mentes abertas para o entendimento das lições que vamos estudar aqui essa noite. Vamos falar hoje, vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 7º, Volta do Espírito à Vida Corporal. Nós vamos falar sobre as faculdades morais e intelectuais dos homens. São das questões 361 a 366. Em 1949, Arthur Miller publica uma obra que se transformaria numa campeã de bilheteria, de crítica e de público. A Morte do Caixeiro Viajante. Uma peça teatral exibida na Broadway. Era um retrato da decadente sociedade americana após a Segunda Guerra Mundial. Durante 6 anos, entre 39 e 45, a humanidade experimentou o horror do conflito, de proporções nunca antes vivida pela criatura humana. Desde aquele 31 de agosto de 1939, quando Adolf Hitler invadiu os guetos miseráveis de Varsóvia, na Polônia, esmagando a comunidade de judeus e propiciando um espetáculo dantesco, com o extermínio em câmaras de horror de mais de 6 milhões de pessoas, a humanidade mergulhou na grande noite. E somente saiu dela em 45, quando então o presidente norte-americano determinaria que se lançassem 2 bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, quebrando a espinha dorsal do eixo formado por Japão, Alemanha e Itália, que haviam se unido numa trinca macabra a fim de levar a humanidade ao caos, cada um tentando atingir seus objetivos particulares. Haviam promovido até aquela época a matança de mais de 60 milhões de pessoas e mais 30 milhões ficariam mutiladas. E a humanidade sairia lentamente dos escombros da guerra como um mendigo que sai esfarrapado, sem saber de onde vem e muito menos para onde vai. Em 49, portanto, Arthur Miller retrata na peça aquele período da decadência, de absoluto desencanto da sociedade mundial, refletida na sociedade americana. É a história que ele conta na peça, é a história de Loman. Loman ingressou naquela empresa de seguros como office boy e durante os anos seguintes ele se dedicaria com a fidelidade canina àquela empresa. Era o primeiro a chegar e era o último a sair. A cada ano, a empresa o homenageava como operário padrão. Os serões entravam pela noite. Mas, como todo homem comum, Loman namorou, noivou, casou, teve filhos, mas não tinha tempo para a família. O tempo integral de Loman era para a empresa, porque Loman, sendo espelho da sociedade americana, não atingida pela guerra, com suas indústrias intactas, produzia para uma Europa arrasada, onde não ficara pedra sobre pedra. Era o ideal de todo americano: prosperar, enriquecer, fazer fortuna. E Loman deu o que tinha de melhor, seus melhores anos, sua melhor energia. E os anos prosseguiram. E Loman
foi galgando todos os postos que a empresa podia oferecer para um funcionário padrão. Até que, após 30 anos, chega ao número 2 da companhia. Lohmann era o vice-presidente. Sua esposa muitas vezes o molestava. Lohmann, tire férias. Vamos pegar os meninos, vamos para o Havaí. Não posso. Se eu tirar férias, aquela empresa para. Ela tanto falou, anos após anos, que calou-se e, resignada, nunca mais reclamou a presença dele junto da família. Agora, ele era o vice-presidente. E o velho presidente, com mais de 70 anos, precisava se aposentar. O Conselho Deliberativo se reúne para a inevitável sucessão. E no dia marcado, Lohmann está com sua melhor gravata. Lohmann vai para a empresa, calçando seu mocassim. Seu terno está impecável. Ele aguarda ser levado à presidência da empresa. Então, alguém ali se pronuncia. Meus amigos, nosso velho presidente reclama a aposentadoria. E nossa empresa, como um barco, vai de vento em popa. Para substituir o presidente, precisamos de alguém que conheça intimamente a instituição, que tenha garra, que tenha gana, que tenha tino comercial. Lohmann ajeita a gravata e pigarreia, né? Para chamar a atenção. E continua a pessoa, né? E entre nós aqui, eu garanto que há alguém que está pronto para continuar tocando a empresa para frente. Lohmann ajeita o cabelo e aguarda seu nome ser pronunciado. Alguém se dirige a ele agora, mais especificamente, e fala: Lohmann, você tem sido nosso mais fiel empregado, o nosso funcionário padrão. A sua dedicação à empresa é notável. E nós, em uma reunião particular, decidimos que é hora. É hora de ele, naquela ansiedade, diga. Lohmann, é hora de você também se aposentar. Aposentar-me? Claro, Lohmann. São 30 anos. Você nunca tirou férias. Nos serões, você era o primeiro a aparecer e o último a sair. Sábados e domingos, era comum ver você no escritório fechando o balancete. Lohmann, tire férias. Em vez da aposentadoria, então, tire férias. Pegue a patroa e os filhos. Vai para o Havaí dançar hula-hula. Férias? Eu? Sim, Lohmann. Mas eu não posso. Sem mim, essa empresa não anda. Anda, Lohmann. O melhor é que ela anda. Com você ou sem você. Cá para nós, Lohmann. Está vindo aí uma turma de jovens, formados. Jovens? Mas eu sou jovem. Nem tanto, Lohmann. Já se passaram 30 anos. O office boy de 20 anos já é um homem de mais de 50 anos. Cá para nós, Lohmann. Você não tem a menor chance de competir com a juventude que está chegando à nossa empresa. Essa juventude tem garra, tem gana, tem sede de triunfo, quer vencer. Você está aposentado, Lohmann. Essa é uma decisão administrativa desse conselho. Vá para casa, pegue a patroa e vá curtir a sua merecida aposentadoria. Lohmann sai da empresa, vai para casa e suicida-se. Arthur Miller tenta traduzir essa busca insana
do indivíduo a ser o número um. Abastecer-se intelectualmente de todas as possibilidades que a sociedade lhe ofertar para que o indivíduo enriqueça. E diga-se de passagem, estamos vivendo uma época em que enriquecer ficou mais fácil que fazer um café expresso. Uma ficha num cassino em Las Vegas e num segundo voltamos para casa com $1 milhão. Um bilhete de loteria ou uma propina num contrato bilionário nos deixa, em fração de segundos, milionários. Uma pessoa consegue aquilo que, pelo esforço, nós demoraríamos 10 reencarnações. Como ficou fácil enriquecer. Todo o século XX ficou caracterizado pela automação, a substituição da força humana pela força das máquinas, a substituição do raciocínio humano pelas máquinas japonesas, que fazem cálculos em milésimos de segundos e, consequentemente, causaram um grande vazio. Um vazio que abateu a multidão. As massas procuram uma razão para viver. Onde estaria ela? Nas aquisições transitórias? Ou estaria ela nos templos ainda carregados de ouro e prata, mas absolutamente vazios de espiritualidade? Os indivíduos começam a se perguntar, e Loman é bem o retrato das gerações que viriam nas décadas seguintes. Os anos 40 foi a geração destruída. A guerra deixa escombros e o homem adentra os anos 50 com a geração inquieta. Os anos 60 foi a geração desiludida, em que os jovens foram recrutados na pátria americana para o grande conflito no Sudeste Asiático. Apaixonado pelos Beatles e pelos Rolling Stones, foram obrigados a abandonarem suas guitarras e os requebrados de James Dean e Elvis Presley e rumaram para o Vietnã. Voltaram arrasados, depois de largo consumo de ópio, heroína e marihuana e outras drogas pesadas. Teríamos na pátria americana o aparecimento dos serial killer, os atormentados, os assassinos em série. Os anos 70 é a geração decepcionada, é a geração do rock and roll, é a geração dos grandes festivais como o de Woodstock, em 69, que levou 500 mil de pessoas para uma fazenda. Passaram uma semana ouvindo rock and roll, bebendo água mineral e consumindo maconha e cocaína. A alienação tomava conta da juventude. O movimento hippie caminhando do nada para lugar nenhum. Depois vieram os anos 80, que é a geração esmagada. É a geração em que os grandes ditadores da Terra mandaram seus opositores para o paredão. Os anos 90 é a geração desenganada, até entrar o ano 2000. Um século de riquezas tecnológicas, mas de apatia intelectual. Um século que máquinas proliferaram tremendamente, suprimindo a força humana. O cérebro em que o homem galgou as estrelas nas grandes conquistas espaciais. Yuri Gagarin, na volta de uma viagem espacial, disse: "Fui ao céu e não vi Deus." Óbvio, ele não marcou audiência e o Todo-Poderoso não pôde recebê-lo.
E na primeira vez que ele observou a Terra, fora da Terra, ele disse que a Terra era azul. As descobertas se sucediam, a pílula anticoncepcional, a humanidade avança, a música contesta, a guerra fomenta, as conquistas tecnológicas sacodem as saias tão compridas das nossas mães e vai se encurtando até virarem quase nada. Aí nós nos damos conta que as roupas também evoluem. As conquistas materiais são instantâneas. A humanidade está com pressa e tudo passa a ser rápido. E hoje a tecnologia fala a linguagem online. Tudo é eletrônico. Os depósitos bancários são imediatamente computados na conta do favorecido, em questão de segundos. Olhando esse século XX, em que 100 anos a cultura intelectual foi notável, mas olhando a história, começamos a nos perguntar: onde estão as nossas conquistas morais? Que fizemos num século que rumou para o jubileu de Jesus Cristo? Quase todas as religiões de tradição cristã sentiram um novo ar no ano 2000. Afinal de contas, são 20 séculos da mensagem de Jesus. E nos perguntamos: o que fizemos dessa mensagem? Será que a sepultamos nas pratarias e no ouro dos altares? Ou será que a religião ainda não conseguiu penetrar a nossa alma? Porque também foi o século de personalidades notáveis. Não podemos esquecer os vultos que apareceram falando de solidariedade, dando a sua própria existência em favor de causas nobres. Mesmo que não falassem de Jesus, representavam o seu ideal. Lembraremos de Rosa Parks, a notável mulher negra, que em uma cidade norte-americana teve a audácia de entrar no ônibus, pagar a passagem como qualquer pessoa e sentar-se num banco. De repente, o ônibus para, todas as pessoas brancas se levantam e dizem: a senhora desça. Mas por quê? Porque esse ônibus é para brancos e nessas cadeiras só se senta brancos. E diz ela: mas eu paguei a passagem e sou uma cidadã, cumpri com o meu dever. A senhora é negra, fora do ônibus. E como não saiu, foi expulsa a chutes e pontapés por aqueles crocodilotas que a brotaram para fora. Caída, machucada, levantou-se e, sem reagir, porque era uma mulher que tinha dignidade, foi procurar o advogado Martin Luther King Jr., também de pele negra, e o provoca a promover a maior revolução contra a segregação racial na pátria que se orgulha em ser a maior democracia da Terra. E é. Lutou. Chegou a ser homenageado com o Prêmio Nobel da Paz e disse abertamente: eu tive um sonho que um dia negros e brancos vão se tratar como irmãos. E deixa uma frase: o que mais me comove, o que mais me constrange, não é a empáfia ou a audácia dos maus. O que mais me desencanta é a apatia dos bons. É a omissão dos bons que não se colocam para promoverem o progresso da terra. E lutou até ser cruelmente assassinado.
Junto com ele, Mahatma Gandhi, o homem que libertaria a Índia, lutando intelectual e emocionalmente para que a guerra silenciasse seus canhões. Nunca desenvolveu um ato de violência e disse: eu vim para pregar a não violência e é justo que os violentos me matem, porque se os violentos não me matarem, a minha mensagem não tem sentido. Seguido de perto por um delegado para protegê-lo contra os fanáticos que tramavam sua morte, quando descobriu que na pasta preta do delegado havia uma arma, proibiu o delegado de segui-lo. Mas Gandhi, é com essa arma que vou proteger a sua vida. Não posso permitir. Porque se você não é capaz de dar a sua vida para proteger a minha, eu não posso permitir que você tire uma outra vida a pretexto de preservar a minha. Em 31 de janeiro de 48, saindo de casa, recebe 3 balaços e cai. Sai da vida para entrar na imortalidade, exclamando: ó Deus, e perdoando seu algoz. Madre Teresa de Calcutá, mulher simples, que abandonou tudo na sua Albânia e foi para as ruas miseráveis de Calcutá, na Índia, atender os mais necessitados. Encontrou um homem que não tomava banho há 30 anos e banhou na calçada, na frente de todo mundo, reverenciando sua grande meta: cuidar do próximo com amor. Prêmio Nobel da Paz de 1979. Irmã Dulce, na Bahia, o anjo bom, a mulher, a servidora, a missionária do bem. Faltando-lhe um pulmão e o outro com apenas 25% da sua capacidade, repousava todas as noites numa cadeira de balanço ao lado de um cilindro de oxigênio. Mesmo assim, no dia seguinte, estava servindo no seu vasto hospital, erguido há mais de 60 anos, com todo o sacrifício. Começou em 1949, quando improvisou num galinheiro do convento um abrigo para 70 doentes resgatados das ruas de Salvador. E hoje é o maior hospital da Bahia, com mais de 1.050 leitos. Uma freira que não tinha medo de ninguém, enfrentava tudo e todos, e corajosa, ia frequentemente ao centro Caminho da Redenção, assistir palestra do médium Divaldo Pereira Franco. Uma freira, sentada na primeira fila, assistindo palestra de um orador espírita. E quando terminava a palestra, sem medo de ser feliz e sem prestar contas a quem quer que fosse, se dirigia a Divaldo e perguntava: nossa irmã do lado de lá, tem recado para a irmã do lado de cá? E Divaldo dizia: Joana tem. Joana tem um recado para a senhora, sim. E passava o recado da mentora Joana de Ângeles para a irmã Dulce. O século XX foi rico. Poderíamos ficar aqui horas comentando esse século cheio de intelectualidades, de conquistas notáveis, de viagens espaciais, de medicina estupenda, hoje salvando vidas, as campanhas em massa de vacinação, os grandes cientistas, a descoberta do DNA, as viagens de sondas espaciais não tripuladas que vêm devastando o universo. Mas, e as nossas conquistas?
Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, na questão 793 do Livro dos Espíritos, pergunta incisivo: como se pode reconhecer o grau, o avanço de uma civilização? E os espíritos respondem. Não, ele ainda completa. Por que sinais se pode reconhecer que uma civilização é completa? E na época, segunda metade do século XIX, as entidades venerandas respondem que nós nos orgulhamos das conquistas tecnológicas, que nós nos orgulhamos das conquistas hidráulicas, bélicas, e olha, que na época mal se havia descoberto, mal se tinha locomotiva, o barco a vapor, o petróleo não havia sido descoberto, a energia ainda estava começando, o rádio nem falava, e os espíritos já enfatizavam que a civilização se orgulhava de toda a sua tecnologia, mas só pode realmente ser completa quando banir a miséria, a fome, a desigualdade social e a agressividade. De que adianta em cada casa ter uma antena de televisão e lá dentro o gemido dos moradores por não ter o que comer? A fome que hoje esmaga 795 milhões de pessoas, e já foi pior. E, por outro lado, países onde 50% dos seus habitantes são obesos. O que sobra num local escasseia-se terrivelmente em outro. 795 milhões de pessoas que não encontram a mínima quantidade de alimento para se manterem vivas. E elas apenas sobrevivem. Falta-lhes a dignidade. É preciso, portanto, desarmar a humanidade. Mas de que desarmamento estamos falando? Desarmar os indivíduos da diferença, da agressividade, da violência gratuita, da palavra chula, da palavra indigna, do ciúme, da inveja, do orgulho, do egoísmo, da prepotência, dessas armas morais que entristecem e escurecem as almas humanas, ao invés de resplandecer como uma estrela. Desse desarmamento que estamos falando. De que adianta tirar as armas do cidadão se as fábricas continuam produzindo as armas? Um terceiro item fala da necessidade de estender a educação para todos os povos, para que a sociedade realmente atinja um progresso moral e intelectual. É necessário que a cultura seja acessível a todos. É necessário alfabetizar a sociedade, fazer com que todas as criaturas tenham o mínimo de cultura, a fim de que elas possam ter as mesmas oportunidades das pessoas letradas. A África parece um continente perdido. Toda a imprensa fala das guerras tribais, a carnificina em Serra Leoa, os conflitos na Tanzânia, as mortes na África do Sul, os conflitos entre negros e brancos, as milícias, os paramilitares, a opressão governamental, as ditaduras. O que fazer para salvar o continente africano? O continente mais antigo da Terra, mergulhado na cultura da guerra e sofrendo com epidemias como a AIDS e o Ebola. Somente no Quênia, metade da população tem o vírus HIV e a outra metade aguarda o resultado do exame que vai confirmar a contaminação. O que fazer para salvaguardar
a vida e o interesse dessas pessoas. São gente, são criaturas humanas, credoras de respeito, de solidariedade, não de migalhas, de misérias, de donativos passageiros. É preciso políticas públicas internacionais sólidas, duradouras, que ajudem a desenvolver a autoestima e a cidadania daquele povo. Notável, portanto, é o século XX com as suas conquistas, mas está faltando a presença de Jesus. Nunca se sentiu tanto a falta da mensagem desse homem na criatura humana como nos nossos dias. Não obstante a humanidade contar com mais de 13.000 religiões na atualidade, há uma avassaladora falta de religiosidade nas almas. Que importa a identificação nas estatísticas desta ou daquela igreja se o indivíduo não consegue fazer o coração palpitar na mensagem que o convida à irmandade, à prática da amizade, da solidariedade, da fraternidade e do amor? De que adianta bibliotecas empilhadas de livros, cheios de palavras de autoajuda, se não se transforma em vivência e em convivência nas ruas das grandes metrópoles, onde o aço e o vidro e o alumínio parecem refletir a secura dos corações? A busca insana por se ganhar, por se ter, por acumular haveres, e o indivíduo esquecido de ser. Ser ele mesmo, ser gente, ser pessoa, ser espírito eterno. Usufruir das bênçãos desse momento ímpar em que a humanidade começa a fazer uma penosa e, por que não dizer, dolorosa transição. A terra de dores, de provas e de expiações que nesse momento acolhe 7 bilhões de almas complicadas, mergulhadas no corpo, e outras 29 bilhões do outro lado da vida segundo os espíritos. A humanidade experimenta a transição, em que saímos dessas dores, das dificuldades coletivas e individuais, para um mundo de regeneração. E o que nos aguarda? Um mundo de pacificação. A guerra deverá ser esquecida. Os parlamentos se transformarão em locais onde as diferenças deverão ser discutidas no verbo e não mais na baioneta, no míssil ou no canhão. E como tudo isso é transitório, o nosso pensamento avança e vai para o futuro. E contemplamos uma terra que começa a superar suas dificuldades, porque as vozes do mundo espiritual anunciam que missionários do bem, milhares deles, cerca de 500 vultos bíblicos, já se predispuseram a abandonar as regiões felizes e volver às regiões negras, onde a terra se situa, para oferecerem-se em holocausto, trazendo exemplo de fraternidade. Quando eles chegarão? Já chegaram? Muitos já estão aí, subindo os morros na calada da noite para atender a miséria. Aquele empresário que não conta para ninguém, mas que usa seu lucro para comprar pão e alimentos e distribui aos miseráveis que cercam seu apartamento duplex. A dama que costura de noite, fazendo enxoval para a mãe solteira desprezada pela própria família. O médico humanitário que muitas vezes vai para um local onde não vai ganhar tanto dinheiro, mas ali atende a miséria, a dor, o infortúnio daqueles que não tinham
o atendimento médico. Esses missionários já estão aí, anônimos, sem buscarem o aplauso, porque a mesma mão que aplaude é a mesma mão que apedreja. E encontraremos muito mais fácil no mundo os que criticam do que aqueles que ajudam. O alto, portanto, vem nos convidar a observar o imenso progresso da Terra, reverenciar cientistas e mecatrônicos que dos laboratórios conseguem fabricar robôs, máquinas e computadores, que vêm dar comodidade à vida, mas nossa maior reverência do coração são daqueles missionários do amor, que servindo a Jesus, conhecendo ou não, adotando ou não o cristianismo, peregrinam pelas ruas da amargura, levando a felicidade e a paz. A esses homens, a essas mulheres notáveis, estejam onde estiverem, a nossa prece de gratidão. Que Jesus derrame bênçãos de paz, os estimulando a continuar na peregrinação incessante, otimizando a vida, levantando a autoestima e apontando os luminosos dias do amanhã. E quem sabe, num dia desses, a gente não seja capaz de reformular as nossas opiniões, os nossos conceitos e os nossos preconceitos. Num dia desses, por que a gente não usa uma blusa bem florida e faz de conta que chegou a primavera? Num dia desses, mesmo não sendo dezembro, muito menos Natal, vamos adquirir o brinquedo, a boneca, o carrinho e ofertar ao menino de rua que perambula à toa porque perdeu a referência de família. Num dia desses, vamos juntar as mãos e de mãos postas e olhos fixos nas estrelas, nós vamos pedir a Deus, em prece, que se apiede de toda a humanidade que ainda não o conhece. Num dia desses, bem cedo, vamos abrir a nossa janela e, debruçado sobre o peitoril, vamos fitar o nascer do sol e que o astro-rei inunda a terra de sol, sepultando a madrugada. Num dia desses, vamos sair descalços, depois da chuva, depois que ela molhar a grama e a relva molhada pelo aguaceiro, vamos fingir que ainda somos crianças, brincando de bola de gude ou jogando peão. Num dia desses, bebendo licor, o vinho, o elixir da alegria, sairemos de casa felizes e abraçando a primeira pessoa que encontrarmos, irradiando luz, diremos a ela: eu amo você, amo a vida que Deus me deu e amo Deus que sustenta todos nós. Um dia desses, sairemos do casulo da ignorância e nos transformaremos. Poderemos sair batendo as asas da intelectualidade e da moralidade como uma linda borboleta. Num dia desses, quem sabe, a gente não faça tudo isso e sejamos todos felizes. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção.